É isso aí, amigos da TV Poker Pro. Estamos aqui começando mais uma edição do Metagame, edição de pós-carnaval, todo mundo na ressaca aí dos festejos de Momo. E vamos já falar das notícias do poker no Brasil e no mundo, começando pela França, onde teve carnaval também. O carnaval lá na Europa está acontecendo, é bem fraquinho, não é que nem aqui do Brasil, mas teve muita gente que comemorou lá. E teve muita gente que comemorou nas mesas também, principalmente o meu amigo francês Rémi Castagnon. O segundo francês a ganhar uma etapa do EPT nessa nona temporada. A gente já teve o Ludovic Lacaille ganhando em Sanremo logo no comecinho da nona temporada. E agora o Rémi Castagnon ganhou aí a mesa final do EPT Deauville, ganhou em casa lá na costa francesa. Rémi Castagnon que entrou na mesa final com um stack monstruoso, tinha um favoritismo imenso e confirmou esse favoritismo batendo o Walid Bou Habib, o libanês, no heads up final. O Walid Bou, se vocês lembram, os brasileiros têm boa memória, vão lembrar dele que no PCA de 2011 ele eliminou o Caio Pimenta, ali quando faltavam 60 jogadores, eliminou o Caio Pimenta de uma maneira cruel. Então, Walid Bou Habib ficou na segunda colocação e o Rémi Castagnon, que levou o primeiro prêmio, além do troféu bacaninha, de um relógio, esses relógios novos da Slide são muito bacanas que o EPT está dando, ele levou a bagatela aí de 770 mil euros, não é dólares, são euros, que é melhor ainda. Então, parabéns aí para o Rémi Castagnon. É legal saber, vou colar os nomes aqui, que eu não lembro de todo mundo de cabeça, mas a França tem uma história no EPT muito bacana. Quem acompanha o poker desde o comecinho ali da era dos primórdios do poker, sei lá, 2003, 2004, lembra que nessa época os franceses eram considerados os piores jogadores do mundo, e agora a gente vê aí, tem vários franceses que já ganharam títulos no EPT. Pascal Perrault ganhou na primeira temporada, Jean Boubli, Arnaud Mater, Elk, né, o Bertrand Spelier, Christophe Benzin, Lucien Coin, aquele do Rato, que vocês lembram bem, que ganhou em Deauville também, e o próprio Ludovic Lacaille, que ganhou em Sanremo essa semana. Então a França está indo muito bem aí nos torneios do EPT, e conseguiu aí o seu segundo título na temporada. Falando em países, curioso foi ver que na mesa final, dos 8 jogadores que tinham lá, a gente tinha 2 franceses, normal, o torneio foi na França, 2 belgas, ali perto da região, sem problema nenhum, um alemão, e os outros 3 integrantes da mesa final eram libaneses. Acho que uma coisa que nunca aconteceu na história do European Poker Tour, você ter 3 jogadores do Líbano, que é um país razoavelmente afastado ali da França, nessa mesa final. Então esse foi o fato curioso aí nesse torneio. Outros torneios grandes pelo mundo, vamos falar agora não de Europa, mas de África. A gente teve uma etapa do WSOP Circuit lá na África, na África do Sul mais precisamente, torneio que traz boas lembranças para o brasileiro Felipe Mojave. E nesse torneio aí no evento 3.300 no Limit Hold'em, adivinha quem ganhou? Michael Mizrachi. É impressionante o que esse cara ganha de torneio. A hora que você fala assim, pô, faz uns 6 meses que o Michael Mizrachi não ganha nada, ele tá meio sumido, ele vai lá e bum. E não é que ele chega em mesa final, que ele vai bem num torneio, que não, ele vai lá e crava. Então, mais um torneio aí no currículo extenso do Michael Mizrachi. Esse não pagou, quer dizer, não pagou tanto, né? Um torneio que pagou 101 mil dólares aí para ele de premiação, com 116 entradas. Curioso também, na 11ª colocação, Raymond Ram, aquele senhor que é da África do Sul e que já fez mesa final de World Series of Poker também, se eu não me engano, se não me falha a memória, a mesa final dele foi em 2006. Então, parabéns aí pro Michael Mizrachi, que como sempre vem mantendo a boa fase do Mizrachi, que dura já faz uns 10 anos, né? Pelo menos desde quando ele começou a jogar poker, a boa fase dele vem aí, porque esse é um dos caras que eu respeito mesmo. Outros torneios pelo mundo, agora vamos sair, fomos da Europa para a África, agora vamos por continente americano, América do Norte, Estados Unidos, no estado da Flórida, Hard Rock Seminole, ali um cassino famoso para os brasileiros que visitam ali o estado da Flórida, ali a cidade de Hollywood, ali do lado de Miami. Quem levou o WPT lá, e esse sim ganhou um belo prêmio, ó, 323.804 dólares, Matt Gianetti, jogador conhecido aí do público do poker, conseguiu aí a sua vitória no WPT Lucky Hearts Poker Open, um torneio bacana, reuniu bastante gente ali. Os torneios do WPT, eles deram uma caída, mas ainda tem aquela coisa de reunir
sempre um field razoável ali com grandes figuras, principalmente os americanos, né? Que agora, pós Black Friday, eles ainda têm o WPT ali como um porto seguro para jogar. Então, muita gente conhecida ali no torneio, e esse torneio acabou pagando uma bela grana aí para o Matt Gianetti, que ficou com o título. Destaque para o Daryl Fisher, o jogador conhecidíssimo aí do poker online e do poker ao vivo, que ficou na terceira colocação. E agora, para a alegria de vocês, eu vou falar sobre a jogadora que ficou no segundo lugar, quase foi a segunda mulher a conseguir um título de WPT. Lili Quileto ficou ali na segunda colocação, ganhou um belíssimo prêmio de 191.880 dólares. E olha, tem que prestar atenção nela. Quando ela estava no PCA das Bahamas esse ano, digamos que a maioria das pessoas prestou atenção nela, mas por causa de outros atributos, eu vou te pedir para o Rodrigão. Rodrigão, bota aí na tela os atributos da Lili Quileto. Tem várias fotos dela aqui que apareceram no Wicked Shops e vocês vão entender por que ela chamou a atenção. Mas agora, com esse segundo lugar aí no WPT, a gente vai ter que prestar atenção nela por causa dos atributos dela na mesa e não fora da mesa. Realmente está jogando bem ali, se destacou no PCA, chegou em algumas retas finais e aqui agora ficou com essa segunda colocação, quase 200 mil de premiação. Foi o destaque aí desse WPT Lucky Hearts Poker Open, quase a segunda mulher na história a conseguir um título aí de WPT, certo? Vamos falar aqui de gente que está cheia de título, Phil Hellmuth e Antônio Sfandiari. Antônio Sfandiari tem bastante título no WPT, acho que, se eu não me engano, são 2, e títulos a dar com o pau. E o Phil Hellmuth, como a gente conhece, é o cara que mais tem braceletes da World Series, tem 13, e eles são os novos confirmados aí na Premier League, na 6ª edição da Premier League, um torneio que vai acontecer em março, do dia 17 ao dia 23 de março, em Londres. São os outros nomes já haviam sido confirmados. Para vocês terem uma ideia do nível do torneio, a gente já tinha confirmado os Daniel Negreanu e Scott Siever, e agora acrescentaram essa lista Antônio Sfandiari e Phil Hellmuth. Então, fique ligado que essa 6ª edição da Premier League promete. É um torneio que é mais difícil da gente acompanhar no Brasil, a cobertura não chega muito pra gente, é uma cobertura meio ruim, mas é sempre bom saber o que está acontecendo, principalmente nesses torneios que reúnem as grandes feras do poker. Vale a pena ficar de olho, certo? Vamos puxar agora a brasa para o meu lado aqui e mostrar uma notícia que eu coloquei no meu blog no espn.com.br, notícia fresquinha que eu falei ontem. As ideias bacanas que estão aparecendo no poker brasileiro, eu peguei como principal ideia esse torneio Interclubes de Poker, que é uma coisa que eu acho sensacional. Vai ter um torneio, depois vocês leem lá no blog, leem no hot site do torneio para ter uma ideia de como funciona, mas são 8 clubes espalhados pelo Brasil que vão disputar o torneio simultaneamente. Então você vai ter, não sei como que o DC, que foi um dos caras que viabilizou essa ideia maluca aí do Geraldo Campelo para dar certo, uma bela ideia, bela sacada, né? Geraldo Campelo lá da Liga Curitibana, ele colocou essa ideia para o Federal há um tempinho, e agora a coisa conseguiu sair do papel aí graças à ajuda do DC também. O negócio é o seguinte, 8 clubes no Brasil vão jogar o mesmo torneio simultâneo, e aí a hora que restar 5% do field, como sempre vai pagar 10%, já vão estar premiados, então esses 5% vão sair lá de onde eles estão e vão vir jogar a final ao vivo aqui em São Paulo. Então é uma ideia muito bacana, e esse negócio de você já viajar, fazer a viagem já premiado, isso vai ajudar muito a quem joga os torneios aqui no Brasil, porque um dos grandes empecilhos que você tem é arcar com os custos da viagem. Se essa viagem acontece com você já premiado, já tendo um lucro no negócio e podendo pagar a sua viagem mais tranquilamente, eu acho que isso vai ajudar muita gente a jogar. Vai poder jogar no clube que está acostumado a jogar. Se for longe no torneio, vai ser premiado, vai pegar esse dinheirinho, vem aqui para São Paulo e pode ganhar uma bolada bacana jogando um grande torneio aqui na capital paulista. Então a ideia para mim é genial, eu acho que isso vai revolucionar um pouco o formato dos torneios de pôquer aqui no Brasil. Acho que se tiverem mais torneios desses interclubes aí, a gente só tem a ganhar, principalmente, como eu disse, essas pessoas que estão acostumadas a jogar pôquer, já jogam há muito tempo, mas jogam ali no clube que fica na cidade delas, porque elas não têm grana para viajar. Eu acho que isso aí vai ser um facilitador muito grande para o cara conseguir começar uma carreira bacana. Se um cara desse, que nunca tinha viajado, acerta aí o torneio, vem aqui para São Paulo, consegue chegar, sei lá, entre os primeiros 3 colocados, ganha um belo prêmio, ele pode investir na carreira e fazer outras viagens, começar a correr o circuito, BSOP e o caramba. Então eu acho bem legal essa ideia, parabéns aí pro Geraldo, parabéns pro DC que viabilizou isso aí tudo. Certo? Eu falei de outras ideias bacanas que estão acontecendo, e isso vem com... Nos próximos programas a gente vai falando, mas daqui a pouco tem Masterminds com o primeiro campeonato de pôquer chinês
aberto aqui do país, um campeonato entre as federações que vai ser muito legal, campeonato por equipes. E uma outra ideia que eu coloquei no blog do PokerStars, essa ideia é genial também, o sistema fila zero para você fazer as suas inscrições na Brazilian Series of Poker. É assim, sempre que um torneio cresce e fica gigante como o BSOP ficou, você tem um lado negativo disso, que é assim, quanto mais gente, maior tem que ser a estrutura para atender esses caras, e às vezes acontece tipo no BSOP Million que não tinha estrutura que desse conta daquele mar de gente que queria jogar ali. Então, o que foi criado? Um sistema de fila zero. Você vai entrar na internet, já vai fazer sua inscrição via internet, pagamento via internet, vai chegar, já vai ter até o assento onde você vai jogar, vai chegar no dia do torneio só com o voucherzinho ali, sentou e já sai jogando, não precisa pegar a fila, não precisa mais enfrentar aquelas horinhas, meia horinha inicial ali antes para resolver em que assento você vai jogar, fazer sua inscrição e tudo mais. Então, uma outra ideia aí que vai ajudar e muito os jogadores brasileiros. Parabéns aí pro pessoal da organização da Brazilian Series of Poker e do PokerStars, né, o Schumi, que ajudou a viabilizar isso aí tudo, bem legal a ideia. Falando em jogar pôquer, tem gente que joga pôquer bastante nas concentrações dos clubes de futebol aqui do Brasil, a gente já falou sobre isso, e a notícia aí, uma das notícias da semana aqui no site do Globo.com, os jogadores do Fluminense, depois da vitória na Libertadores, foram comemorar fazendo o quê? Jogando pôquer. Tem a foto aí dos caras comandados ali pelo Fred, pessoal jogando pôquer ali na concentração do Fluminense, e a gente já sabe disso faz tempo, né? Concentração de todos os grandes clubes. Eu já conversei com jogadores que adoram pôquer do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Tem jogador do Corinthians, do Palmeiras que joga comigo no home game ali. Então, eu acho bem legal essa coisa dos boleiros estarem mostrando para a sociedade que isso aí que o pôquer é uma coisa bacana. Esses caras têm um apelo muito grande entre a comunidade brasileira, são ídolos, são respeitados, as pessoas ouvem o que esses caras estão falando. Então, por exemplo, você vê um cara como o Fred, que é jogador da seleção brasileira, tal, botando no Twitter que está jogando pôquer com a galera do Fluminense ali para comemorar, eu acho que é sempre um ponto muito positivo para a gente que batalha pelo nosso esporte aqui no Brasil. Certo? Para finalizar esse metagame rapidinho, edição de pós-carnaval aqui, a gente está pensando agora em fazer edições mais curtas e mais rápidas e mais vezes por semana. Então vamos fechar aqui com 2 blogs. O primeiro dele é o blog do Age, que tá dentro do site do PokerDoc, bem bacana esse texto que o Age fez aqui, falando se vale a pena você abrir mão do ROI para fazer em troca do volume, jogar muitas telas, o ROI, o que compensa mais, o que compensa menos. É um texto longo aqui do Age, mas ficou muito bem escrito, então vale a pena você ler aí, porque quem tem essas dúvidas aí, tem um belo professor aí como o Fábio Age para aprender, né? Porque esse cara é impressionante o que ele está fazendo de mesa final atrás de mesa final, cravando torneio atrás de torneio, então esse realmente sabe o que está falando. E o último post aqui falando do blog do Ben Willinovski, que há um tempo atrás ele teve uma atitude muito corajosa. Eu coloquei aqui no blog, deu uma repercussão muito boa, porque a atitude dele é muito bacana. Ben Willinovski, para quem não sabe, já ganhou torneio do EPT, ganhou o EPT Berlim uma vez, na 7ª temporada. Ele é um cara que já ganhou mais de 3 milhões de premiação no online, já tem mais de 1,5 milhão no ao vivo na carreira, e ele é um cara que veio assim, ele conseguiu ter a coragem de abrir para o mundo que ele é um cara com depressão, ele foi diagnosticado clinicamente com depressão. Então isso aí é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem como lidar com essa doença, o que é essa doença, se é uma doença. Tem gente que acha que não é doença, hoje em dia ainda tem gente que é tão pouco esclarecida que não sabe que isso é uma doença e uma doença séria. Então o cara está fazendo um trabalho bacana sobre isso aí. Aqui no blog tem a história toda, ele ajudando uma instituição que se chama Movember. Não sei se vocês já ouviram falar. No mês de novembro as pessoas deixam crescer o bigode para angariar fundos para algumas instituições que, por exemplo, no Canadá, trabalham com o câncer de próstata e a saúde mental dos homens. Então é isso aí que o Willinovski está querendo ajudar mesmo para conscientizar as pessoas sobre o problema dele. Ele conseguiu arrecadar aí, com várias pessoas, $15 mil, trocou todos os FPPs que ele tinha no PokerStars, o PokerStars liberou ele para fazer isso, ele explicou a situação, o PokerStars aceitou, ele igualou tudo que as pessoas doaram, então angariou aí mais de $30 mil por essa causa bacana aí para tentar investir nas pesquisas sobre as doenças mentais que
o ser humano tem, então eu acho essa uma atitude muito corajosa. Depois dei uma olhada aí nas fotos no blog e vale muito a pena ler o blog dele, onde ele escreveu tudo e contou tudo sobre a doença dele, uma atitude nota 10 aí do Ben Wilinowski, e foi legal porque muitos jogadores brasileiros, eu coloquei isso no Twitter para as pessoas lerem o post, e muitos responderam e falaram, pô, eu já gostava da atitude do Wilinowski na mesa, ele é um cara bacana e tal, agora sabendo disso, então eu respeito ainda mais. Grande jogador e uma grande pessoa ele demonstrou ser. Certo, esse metagame vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira eu gravo mais um programa e agora vamos ver se a gente consegue então aí ter mais metagames aí durante a semana, programas mais curtos, mais rápidos, mas mais edições. Então acho que vai todo mundo ficar feliz aí. Esse programa foi apresentado por mim, Sérgio Prado, eu mais uma vez vestindo aqui as camisetas da River Poker Style, que são nota 10. Camisa polo dos caras realmente é muito legal. A gente se vê então semana que vem. Até mais.